Com o tema Navegando pelos Portos do Mundo, convidamos ao palco para proferir a palestra de abertura deste evento o apresentador do programa Porto 360 da TV Tribuna, o senhor Maxwell Rodrigues. Vamos lá? Em som. Bom dia, muito bom estar aqui. Muito bom a gente poder sempre dar continuidade para falar desse tema tão importante que é o nosso setor portuário e da relação do capital com o trabalho, com o trabalhador portuário. Ano passado, o Luiz Fabiano me convidou para falar sobre o perfil do trabalhador portuário moderno. A gente teve a oportunidade de estar com vocês aqui naquele encontro, no primeiro encontro do trabalhador portuário. E esse ano, o Luiz Fabiano me pediu para que eu fale a respeito dos portos pelo mundo e também um pouco a respeito dos portos do Brasil, uma vez que a gente tem a oportunidade de conhecer vários portos aí pelo mundo. E aí eu preparei um material para conversar com vocês no dia de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Maxwell Rodrigues, atuo há 15 anos na Certos Ports Automation, sendo vice-presidente dessa empresa, que é uma multinacional na América Latina. Tenho hoje um trabalho muito forte dentro do Grupo Tribuna, onde a gente conseguiu emplacar o primeiro programa de porto na grade da Globo, né, por meio dessa afiliada, que é o Grupo Tribuna. Publiquei 2 livros, um agora recentemente, com Luiz Cláudio Montenegro, e a gente conseguiu, por incrível que pareça, atingir números significativos para o nosso setor portuário, um setor que sempre teve o hábito, né, ou a imagem de ser um setor técnico, um setor chato, um setor que as pessoas não tinham, talvez, interesse. E por meio de uma linguagem, assim como o nosso secretário de Portos aqui do município disse, uma linguagem muito mais acessível, a gente conseguiu atingir 5 milhões de views em nossos artigos e tudo aquilo que a gente publica, o que mostra, né, obrigatoriamente, o interesse da sociedade, de todos aqueles para com o Porto de Santos, não só na nossa região, mas também no nosso país. Eu acho que a gente vem num processo evolutivo de construção da nossa narrativa, do nosso setor, para que a gente possa cada vez mais ter notoriedade da forma como deve ser, e não necessariamente com mazelas e processos que não eram frutíferos para o nosso setor. E aí a gente vai falar um pouco sobre os portos pelo mundo, né? O que vi, o que vivi e principalmente aquilo que eu aprendi por esses portos. E quando eu estava preparando essa apresentação, eu me surpreendi, né? Eu tive a oportunidade na minha vida profissional de conhecer 37 portos pelo mundo, viajando aí por esse mundão afora. E é claro que não dava para trazer os 37 portos para que a gente falasse com vocês aqui no dia de hoje. Então eu separei alguns portos para que a gente possa entender um pouco do que esses portos fazem e também falar um pouquinho a respeito dos portos do Brasil. Os portos que eu separei para vocês hoje são portos na Coreia do Sul, separei Israel, separei Rotterdam, obrigatoriamente, não dá para deixar de fora, e Estados Unidos, fruto da situação que a gente está vivendo hoje, e, consequentemente, pelo fato de eu ter ido a Seattle e São Francisco nesse ano, e no Vale do Silício também, para entender o que eles estão fazendo lá, no que rege o setor portuário produtivo. Quando a gente olha para esse universo portuário, é claro que eu tenho que fazer essa analogia, né, e fazer um questionamento para vocês. O que é uma onda? Será que vocês arriscam a dizer ou refletir a respeito do que é uma onda, já que a gente está no setor portuário, marítimo, o mar faz parte da nossa vida? E eu trago essa reflexão porque faz todo sentido para o momento que a gente está vivendo no dia atual, né? Se a gente olharmos o que é uma onda na física, ela explica claramente para nós. Ela diz que uma onda, ela é uma perturbação que se propaga através do espaço e do tempo.
transportando energia, sem necessariamente transportar a matéria. Não quero ser polêmico, a gente está falando da PL 733, né? Eu vi muita gente tocando nesse tema, e a gente precisa transmitir aí, propagar energia em relação a isso, não necessariamente só a matéria, reverberar muito a respeito disso. E quando a gente fala de ondas, a gente bem sabe que esses países, esses portos que eu trouxe para vocês, foram portos que tiveram a habilidade de aproveitar grandes ondas. E a Coreia do Sul foi um deles. Se a gente olhar para a Coreia do Sul, na década de 70, o Brasil estava muito à frente em relação à Coreia do Sul, em vários aspectos. Não só no portuário, industrial, dentre outros. Mas hoje a Coreia do Sul acabou se tornando essa grande potência. E olha que incrível. A Coreia do Sul não tem nenhum tipo de modal terrestre, fruto da condição política que existe por lá. Majoritariamente, o comércio da Coreia do Sul para com o mundo é feito por meio do transporte marítimo. E eles entenderam essa onda. E surfaram essa onda, para que pudessem potencializar alguns aspectos, e focaram nisso. Quais foram esses aspectos que a Coreia do Sul focou? Um deles, eles fizeram o enfrentamento da robotização. Ah, Maxwell, mas nós temos que pensar também na relação do capital com o trabalho. E eles pensaram nisso. Capacitaram de forma significativamente todos aqueles profissionais para que pudessem ter cada vez mais uma mão de obra qualificada. Para que os processos que hoje são robotizados pudessem proporcionar para a Coreia do Sul maior produtividade. Daquilo que o ser humano não consegue entregar, comparativamente com a máquina. É um enfrentamento duro de se fazer? Sim. Ninguém está dizendo que não é. Mas foi o que eles fizeram. E fizeram mais alguns enfrentamentos. Entenderam que a indústria é parte relevante da relação com o setor portuário. Eu tive a oportunidade de conhecer a maior indústria de carros do mundo. Essa indústria, o processo fabril do carro, ela termina, sabe onde? Num navio. O carro termina de ser fabricado e ele sai direto para o navio. Enquanto aqui nós operamos no Porto de Santos, talvez 4, 5 navios ro-ros por mês, na Coreia do Sul eles operam aproximadamente 20 por semana. Então eles fomentaram a indústria para que eles pudessem ter a representatividade na qual eles possuem hoje. E não só isso, fomentaram a indústria naval. E afirmo aos senhores que para a nossa indústria nacional é um desafio gigantesco. Porque o tamanho da indústria naval coreana hoje é impressionante. Quando muitas vezes a gente olha para essa relação dos navios, e o Porto de Santos buscando o atendimento de novos navios, a gente bem sabe que nesse eixo do arranjo logístico, os grandes navios são distribuídos entre oeste e leste, para que depois venha para o eixo norte-sul e venha para o Brasil também. A Coreia do Sul hoje tem fabricado os navios cada vez maiores. Isso vai continuar acontecendo. Só que para que a gente tenha demanda, nós precisamos olhar para a relação da indústria. Não dá para olhar para o setor portuário sem que nós, obrigatoriamente, não venhamos a desenvolver uma relação muito forte com a indústria.
Porque se os navios são maiores, aumenta a demanda, e eu não posso só importar, eu tenho que ter o frete de retorno, eu tenho que exportar, porque senão o custo fica caro. E a gente não está aproveitando essa onda. Isso é muito claro. E a gente percebe que muitas vezes as narrativas, elas são distorcidas, e a gente perde tempo ao invés de gastar tempo. Outra coisa que a Coreia do Sul aprendeu nesse mundo moderno é de que as tecnologias, elas demandavam, às vezes, décadas para serem transformadas. Se a gente olhar o telefone, vocês bem sabem disso, né? Quando nós tivemos o nosso primeiro telefone para a realidade que a gente tem hoje. E cada vez mais essas tecnologias, elas estão sendo muito mais velozes. Grandes aplicativos, por exemplo, muitas vezes para atingirem 1 milhão de usuários, demandavam 5 anos. Hoje, existem aplicativos dentro do nosso setor que, para atingir números iguais a esse, demandam semanas. É muito difícil, nesse mundo atual que nós temos, e principalmente pela geração nova que chega, nós irmos contra a tecnologia. Temos de nos adaptar a ela, sem sombra de dúvida. O processo burocrático que hoje muitas vezes a gente tem no Brasil, ele perpassa pelo entendimento do uso da tecnologia. Não dá para ser diferente, e a gente precisa fazer esse enfrentamento. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Isso me surpreendeu bastante, porque eu fui fazer uma matéria e eu tinha que fornecer todos os meus documentos válidos, todos, CNH, RG e o meu passaporte. Como eu uso a minha CNH há muitos anos, o meu RG estava vencido. Eu não sei se todo mundo aqui tem o hábito de olhar o vencimento do RG, né? Mas o meu estava vencido. E aí eu fui ao Poupa Tempo para renovar o meu RG. Isso é cultural no Brasil. Quando cheguei no Poupa Tempo, a primeira coisa que a atendente me pediu, ela falou, coloque os 4 dedos. Igual na imigração, quem já fez imigração, sabe quando você coloca os 4 dedos? Ela coloca os 4 dedos aqui. Eu falei, olha, a gente evoluiu muito. Fiquei surpreso com isso. Falei, que coisa incrível. O nosso país realmente está olhando para essas questões de integração de dados, da digitalização, e isso é muito importante. Falei, olha só, muitas vezes eu fazendo crítica e nem entendi do processo, como ele está tão avançado. A segunda etapa, ela pediu para eu tirar uma foto. Eu falei, opa, eu tinha até passado no caixa eletrônico para tirar dinheiro, porque eu achei que ainda tinha aquela máquina de foto lá no Poupa Tempo. Vocês já fizeram isso? Você ia lá no outro canto, tirava a foto, né? Está dizendo sim, porque era assim, né? Aí ela cortava em foto 3x4, você levava lá. Eu falei, olha, é digital. Que incrível. E aí o terceiro processo. Ela falou, o senhor assina. Eu falei, tá aí. Ela me deu uma caneta e assinatura digital. Eu falei, que incrível como a gente evoluiu. E perguntei para ela, é só isso? Ela falou assim, não. Agora o senhor aguarda que eu vou imprimir o documento para o senhor assinar. Por que a gente não faz esse enfrentamento para a digitalização? Porque nós temos o péssimo hábito de imprimir o papel para assinar. E isso acontece rotineiramente dentro do setor portuário. A gente digitaliza o processo, mas não automatiza o processo. E aí a gente tem discurso de sustentabilidade. Estou imprimindo papel lá para assinar, para guardar esse papel. Esse é o enfrentamento que a gente tem que fazer. Isso não tem relação com a questão laboral. São enfrentamentos de tecnologia que facilitam a vida do trabalho. E a Coreia entendeu isso. Foi um grande aprendizado para eles. Saindo da Coreia, a gente pega um naviozinho, vamos até Roterdã, para entender o que Roterdã surfou
nessa onda, muitas vezes para se tornar essa excelência que muitas vezes a gente conhece. E dá uma olhada. Primeiro, eles focaram em eficiência. Nós seremos o maior porto, ou o porto mais eficiente da Europa. Isso para eles é um valor inegociável. Todo o processo, seja ele qual for o projeto, passa obrigatoriamente pelo conceito de eficiência. Isso vai nos tornar mais eficiente? Sim ou não? Sim, a gente faz. Não, a gente não faz. Rotterdam tem um modelo que eu adoro. Eu percebo que a gente está discutindo agora também a questão do aumento da capacidade no Porto de Santos. Mas Rotterdam disponibiliza a área o quanto puder. Para que tipo de operação? Para a operação que haja interesse. Não existe uma concorrência de área. A autoridade portuária ela briga para cada vez mais disponibilizar áreas. Olha como é diferente o conceito. Aqui a gente luta pela escassez, com aproximadamente 8.000 quilômetros de costa. Por outro lado, olha no que eles focaram. Capacitação. Os centros de capacitação em Rotterdam são incríveis. E eles aprenderam, lá em Rotterdam, que a capacitação é algo que tem que ser conduzido pela iniciativa privada. Principalmente quando a gente fala em tecnologia, com o avanço da tecnologia, com a velocidade da tecnologia, e necessariamente com a atualização de tudo aquilo que é utilizado hoje. Por exemplo, simuladores. Já pararam para imaginar um simulador passando por um processo licitatório no Brasil? Quanto tempo demoraria esse processo licitatório? E se novas versões já não estariam surgindo, fruto desse mundo tão disruptivo e veloz que a gente vive nos dias atuais? Então, talvez seja um enfrentamento que a gente precise fazer, para olhar a capacitação com total responsabilidade para transicionar para esse mundo tão moderno. Existem algumas tarefas, né, ou alguns trabalhos que já não existem mais. Existem trabalhos que surgiram ao longo dessa última década. Existem trabalhos que vão continuar desaparecendo e novos que vão continuar surgindo. Isso é natural. E isso passa pelo processo de capacitação. Outro ponto muito importante e muito impressionante em Rotterdam é que tudo que tange serviço que o governo não tem capacidade para fazer e gerir, ele transfere para a iniciativa privada. Supervisiona, fiscaliza, cobra a produtividade e, principalmente, a eficiência. Faz sentido? Muito sentido. E aí a gente sai um pouquinho de Rotterdam, da Coreia, né, com esses, pelo menos, aprendizados que lá eu tive, e a gente vai para Israel. E aí, quando eu estive em Israel, muitas pessoas perguntaram, falaram, poxa, Maxwell, Israel tem porto? Tem, Israel tem porto. Mas Israel é um país que entendeu o que é inovação. E nós temos uma capacidade aqui no Brasil gigantesca, ao ponto de eu ficar impressionado com a quantidade de desenvolvedores de sistemas que trabalham em Israel. Olha só, brasileiros. Hoje, para que a gente tenha uma ideia, Israel investe 17% de todas as receitas que Israel tem em centros de pesquisa e desenvolvimento. P&D, pesquisa e desenvolvimento, é uma palavra nova no nosso setor portuário. Estou certo ou estou errado? Se a gente olhar para a lei de modernização dos portos, lá de 2003, pode dar um Google aí, pode procurar. Não existe a palavra inovação na lei. Não tem. Se nós olharmos para o PL 733, eu não encontrei
pesquisa e desenvolvimento. Posso estar errado. Faz sentido um centro de pesquisa e desenvolvimento no nosso país? Tamanha habilidade de adaptação que o brasileiro tem? Sim ou não? Está aí. O que de fato a gente está protegendo? Quais são as ondas que a gente está surfando? Só para que vocês tenham uma ideia, por que Israel ficou tão grande, os Estados Unidos investe 1,7% em pesquisa e desenvolvimento. Por isso que Israel criou o que eles criaram. E olha que coisa incrível. Eles focaram no mercado de sensoriamento. Hoje, quando você olha um STS lá, ele tem sensor? Sim ou não? Um chip to shore, um grande portainer. Tem sensores ou não? Muitos. Quando você olha um terminal tractor, tem? Israel olhou para esse mercado, fez pesquisa e desenvolvimento e focou vertiginosamente no mercado de sensoriamento. E eles vendem isso para o mundo todo. Isso é uma indústria? Sim ou não? A grande confusão que muitas vezes nós temos no Brasil é que a gente entende que a indústria é aquela indústria que solta fumaça, que tem a chaminé e que está soltando fumaça. Mas nós temos inúmeras oportunidades industriais de valor agregado e que muitas vezes a gente deixa essa onda passar. Se nós tivéssemos a habilidade para construir uma narrativa produtiva dessa relação do porto com a indústria, talvez nós tivéssemos muito mais oportunidades de emprego, sim ou não? E aí cabe a reflexão. Tudo isso foi possível para esses portos, fruto do quê? Alguém arrisca? Por que tudo isso foi possível? Qual foi a causa de tamanha transferência de conhecimento, tamanha transferência de mercadorias, tamanha relação do comércio entre esses países? Qual foi a causa disso? Lê lá, Luiz. Olha a causa lá. Foi a globalização. A tão conhecida globalização nos permitiu que esses países surfassem essas grandes ondas. Só que para tudo que no mundo existe uma causa, existe um efeito. Sim ou não? E o efeito que a gente está vivendo hoje é a depreciação do trabalho. Isso está acontecendo no mundo de um modo geral. E não é só uma particularidade do Brasil. Como eu disse a vocês, estive mais recentemente agora nos Estados Unidos. E a gente pode presenciar isso de uma maneira muito clara nos Estados Unidos. As pessoas não conseguiram acompanhar a velocidade de transformação do mundo. E se capacitar para isso. É claro que vai haver uma depreciação. E o maior efeito que a gente está sofrendo hoje é esse. Olha que frase incrível. A gente parte para uma narrativa de discursos que não adianta explicar quando o outro está decidido a não entender. É por isso que a gente está vivendo esse mundo polarizado. Não adianta eu explicar para o lado B, se eu sou o lado A, se o lado B não quer entender. E não adianta o lado B explicar para o lado A, se uma vez o lado A não quer entender. Mas para tudo na vida que a gente tem uma causa, um efeito, logo na sequência, o que nós temos? Não. Oportunidade. Quando você tem a oportunidade, não necessariamente você tem um retorno. Depende do trabalho que você vai desenvolver. Quando a gente olha para o cenário atual e as janelas de oportunidades, a gente precisa entender quantas ondas que nós perdemos até hoje. Faz esse questionamento para você.
Desde que você entrou no mercado profissional, quantas ondas você olhou que nós perdemos? Falou, putz, isso passou de novo. Eu duvido que vocês não façam uma análise de, no mínimo, 3 grandes ondas que a gente perdeu, como país. Mas vamos olhar para frente. Quais serão, né, as próximas ondas? E a gente tem que entender o cenário no qual nós estamos inseridos para saber como é que a gente vai se comportar. E se a gente olhar o cenário hoje, ele é mais ou menos esse. Sim ou não? Não está uma confusão? Não dá mais para conversar. Não dá mais para discutir ideias. É uma polarização absurda. Para qualquer tema. Não estou falando de política, tá? Para qualquer tema. Até para discutir relação. Não é, Marco? As pessoas estão buscando ter razão a qualquer preço e a qualquer custo. E quando a gente olha para isso, para o efeito da globalização, a gente percebe de uma maneira muito clara que nós estamos passando por uma nova ordem social no mundo. Sim ou não? Quem discorda, levanta a mão. Está aí. Quando a gente olha para uma nova ordem social do mundo, a gente entende que a gente tem um período de mudanças significativas na nossa estrutura global. Tanto na política quanto na economia. Isso é um fato hoje em dia, sim ou não? É fato. Por outro lado, a gente tem uma ascensão de novas potências. O enfraquecimento de outras e a busca por novos modelos de governança global. É o que a gente está passando hoje ou não, senhores? É exatamente isso. Essa nova ordem, ela pode ser caracterizada por um declínio da influência americana. E eu vou explicar o porquê. E o surgimento de novas potências, não só como a China, como a Índia. E a gente percebe que a Rússia está há mais de 2 anos aí brigando com a Ucrânia e não consegue resolver o problema. Então ela, para o mundo, não era aquela potência que o mundo imaginava. Mas, Maxwell, o que tudo isso tem a ver com o Porto? Vou explicar. Por outro lado, a gente tem o surgimento dessas potências e propriamente o BRICS. E, por fim, a necessidade de enfrentar desafios como a crise climática e a desigualdade social. Está aí, ó. Faz sentido isso para o momento que a gente está vivendo? E aí talvez a gente tenha conseguido dar um nome aí para tudo isso, que é essa nova ordem social que a gente está vivendo. Dá uma olhada o que Head de Inovação Social do Fórum Econômico Mundial disse. Ele está dizendo o seguinte, que lá no World Forum, né, World Economic Forum, eles se deram conta de que existem pessoas usando o poder das empresas em que trabalham para resolver desafios sociais e ambientais. E é engraçado essa frase porque ele coloca uma palavra que tem um peso muito grande ali, chamado poder. E quando a gente olha para poder dentro de uma nova ordem social do mundo, o sinônimo disso é briga. Sim ou não? Para que a gente possa olhar o cenário atual e o impacto que isso vai ter para nós, a gente precisa entender lá que, em 1980, esse era o cenário do mundo. Onde os Estados Unidos, obrigatoriamente, tinham esse tipo de domínio. Mas isso veio mudando. 2000, dá uma olhada como estava o cenário.
E agora dá uma olhada em 2024. Mudou? Lembram da palavra poder? Faz sentido o que está acontecendo no mundo hoje? Os grandes arranjos estão mudando. Isso tem influência direta no nosso negócio. E por que isso aconteceu com os Estados Unidos? Porque lá no 11 de setembro, eles sofreram um ataque como nunca antes na história daquele país eles haviam sofrido. E os Estados Unidos gastou até hoje algo em torno de 5 trilhões de dólares. Sabe qual é o PIB do Brasil? Alguém chuta? 1 tri. 5 anos de PIB do Brasil, eles gastaram só com a guerra de 11 de setembro. Tem um impacto econômico muito grande para os Estados Unidos? Sim, além de estarem distraídos. O que fez com que o mundo mudasse o arranjo global. E olha só. Tudo isso que aconteceu, talvez seja uma das medidas que explique o tarifaço. E não só uma questão política. Vamos olhar um pouquinho por trás, por onde isso vai obrigatoriamente nos afetar, com uma nova perspectiva. Só para que a gente entenda, né? Quando a gente olhava entre 2000 e 2008, o Brasil vendia para os Estados Unidos mais do que comprava. Em 2009, o Brasil comprava mais do que vendia. E é o que acontece hoje em 2025. Os Estados Unidos eram o principal parceiro do Brasil. Só que isso mudou. Quem é hoje o principal parceiro? É a China. E tudo isso está correlacionado diretamente com a indústria. Porque a gente teve uma pandemia aí no meio. Sim ou não? Onde os arranjos mudaram. E quando a gente fala, desses arranjos que mudaram no mundo, e com todo esse cenário geopolítico, econômico que a gente tem, é evidente que isso vai impactar no dia a dia de cada um de nós. E dentro do setor portuário. Mas será que a gente está antenado nessa nova onda que está chegando? E como é que a gente vai se comportar com ela? Primeiro a gente precisa saber que o arranjo logístico mundial mudou. Mas como assim, Maxwell? Como é que esse arranjo mudou? Nós tínhamos arranjo logístico mundial que viviam de just in case para just in time. Esses modelos, eles demandavam algo em torno de 10 anos para mudar. Nós tínhamos um cenário just in case, trabalhávamos com esse cenário, e isso demandava 10 anos para mudar para just in time. Quem aqui não viveu aquele momento de que você comprava um tênis online, ele demorava 15 dias para chegar na tua casa? Não era assim? Hoje você comprar, quanto tempo demora? A Magalu fala, entrego hoje. Eram arranjos que nós tínhamos. Quando veio a pandemia, tudo isso mudou. E aí surgiu um novo arranjo chamado just enough. Somente o suficiente. Todas as indústrias pararam e começaram a fabricar máscara. Todas não, né? Mas boa parte delas. Muitas indústrias pararam e começaram a fabricar vacina. E o mundo percebeu que a China era o grande produtor do mundo. Mas com um grande detalhe. Além de ser fornecedor, ela tinha se tornado o grande cliente do mundo. O que ninguém havia entendido ainda. Ou poucas pessoas. E é claro que isso vai impactar nos negócios do mundo. E aí surgiu um novo arranjo. Dá uma olhada lá.
Sabe qual é esse arranjo? Just for me. É a posição dos Estados Unidos hoje, é a posição da China e, de certa forma, uma posição do Brasil. Eu vou olhar para dentro de casa, para os problemas que eu tenho dentro de casa. Porque eu tenho um problema social, eu tenho um problema geopolítico e eu tenho um problema econômico. Sim ou não? Isso afeta tanto o nosso negócio portuário, uma vez que a gente tem tantas conexões com o mundo. Dá uma olhada no Porto de Santos, como ele se conecta com o mundo. E aí esse carinha aí, que é secretário-geral da ONU, ele traz uma frase que eu ouço desde quando eu sou criança. De que o mundo está enfrentando múltiplas crises interligadas. E que nós não podemos resolver os problemas de hoje com as soluções de ontem. A gente tem uma janela de oportunidade gigantesca no nosso país. Para o momento atual que a gente está vivendo. Ontem eu vi uma afirmação também desse secretário, dizendo que a gente está vivendo a nossa terceira guerra mundial. E que a terceira guerra mundial ela não é uma guerra de bombas, porque a gente acha que a terceira guerra mundial vai soltar bomba para lá, bomba para cá. É uma guerra econômica e cibernética. A gente está vivendo esse momento. Em tempos de guerra, o setor marítimo é afetado ou não? Curioso. E a gente está distraído, ao invés de criarmos realmente oportunidades para o nosso país. Olha que dado surpreendente. Grandes especialistas dizem que as economias emergentes serão as economias que mais irão crescer. Que é o nosso caso. Dá uma olhada lá. A previsão do Brasil é de 2,3. Olha a previsão dos Estados Unidos, 1,9. Olha a Rússia, 0,9. Por outro lado, dá uma olhada na China e na Índia. Faz sentido nós continuarmos com conexões com esses países que têm uma projeção grande de crescimento do PIB, sim ou não? Lógico que faz. É negócio. As nossas linhas hoje, marítimas, estarão interligando, né? Mostrei lá que o Porto de Santos está interligado com vários portos do mundo. Muito mais com os Estados Unidos ou com a China? Com a China. Tem mais negócio lá. Não existe negócio que não viva do lucro. E isso tudo está afetando esse cenário geopolítico que a gente tem. Que cabe a reflexão para alguns pontos de atenção que eu iria sugerir. Primeiro, no tocante à infraestrutura. Não dá mais. A gente ouve rotineiramente falar em concessões nos portos, o que é muito bom, e nós surfamos essa onda. Até bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos a habilidade de fazer uma concessão portuária com menos de 5 anos. Hoje, a gente está fazendo dentro do próprio ano. É o tempo todo o ministro lá na B3 batendo martelo, sim ou não? É mais 1 bilhão, é mais 500 milhões, é mais 300 milhões. Excelente. Surfamos essa onda, entendemos como é que a gente pega essa onda, mas no mundo atual, para que a gente seja mais eficiente, não dá mais para viver sem infraestrutura. Santos está colapsado. Se nós não mudarmos a página, talvez a gente perca essa grande onda. Olha outro ponto de atenção. A gente vai ter alteração de rotas marítimas. Fruto de todo esse cenário geopolítico que a gente tem. Pode afetar o Brasil? Claro. Vai acontecer? Muito possivelmente. Outro ponto de atenção. Haverão portos no mundo que terão interrupções. O que vai afetar essas linhas de navegação? Se nós estamos em guerra,
E a gente não pode se distrair. A gente vai ter aumento de custo? Vai. A vida vai ficar mais cara. Essa incerteza geopolítica que a gente tem hoje, que ninguém sabe para onde iremos caminhar, vai gerar aumento de custo. E pelo alto custo operacional que nós temos, isso pode ser um problema para o Brasil. Mas um problema grave no mundo atual é que a gente dá sorte de ter profissionais extremamente habilitados e com muita habilidade na área logística. Além de muito criativos. E a gente consegue perpassar todos os desafios que a gente tem de infraestrutura. O agronegócio crescendo vertiginosamente, os portos operando e batendo recordes cada vez mais, com uma infraestrutura completamente defasada. Talvez tudo que esteja acontecendo seja um momento muito oportuno para a gente dar esse cavalo de pau e arrumar o que precisa. Sim ou não? Senão o problema podia ser maior. E por fim, a relação do porto com a cidade. Muito se fala dessa tão sonhada relação do porto com a cidade. E a gente tem um menu de demandas, né, um cardápio ali, que está à nossa disposição. Está à disposição aqui, está na nossa frente. Ó. E a gente pode escolher, como todo cardápio, o que é mais barato ou mais caro. Você vai num restaurante, tem um vinho barato e um vinho caro. E aí você escolhe qual que você quer. Dá uma olhada nesse cardápio que está na mesa hoje, de opções que a gente pode olhar com cuidado. Diversificar rota e fornecedor. Uma vez que a gente tem que reduzir a dependência de portos em área de risco. Então, é uma lição de casa que a gente vai ter que fazer. Não tem jeito. A gente precisa investir em infraestrutura, como eu disse, modernizando os portos e otimizando os nossos processos logísticos. Esse é o cardápio que está na mesa. Adotar tecnologias com ferramentas digitais para melhorar a gestão e segurança das operações portuárias. Isso é um valor. Não dá para mais discutir isso. Pensar em colaboração internacional, promovendo a cooperação entre países para garantir a segurança e a eficiência do transporte marítimo. Esses acordos internacionais vão ter um peso significativo daqui para frente. E pensar em sustentabilidade, adotando práticas muito mais sustentáveis para reduzir o impacto ambiental nas operações portuárias. Mas são ações que não são ações sustentáveis para garantir o selo de eficiência. Eu não posso construir um terminal completamente elétrico no nosso país, eletrificado, sendo abastecido por uma indústria termoelétrica. Faz sentido? Não. Então são demandas que a gente tem na mesa e que realmente a gente precisa refletir. Talvez choque? Sim. Mas é um momento de reflexão. E quando a gente olha para um momento de reflexão, a gente precisa olhar um pouquinho para trás e pensar, né, que a gente vai ter uma segunda onda de investimentos. E por que essa segunda onda de investimentos vai acontecer? Porque nós tivemos a nossa lei de modernização dos portos lá em 93. Se nós fizermos a conta, são quase 25 anos. E por incrível que pareça, visitando portos da América Latina também, o nosso modelo de concessão ele não é muito diferente dos portos do Peru, da Colômbia e de outros portos. E aí tem um dado que me surpreendeu num último evento internacional que eu fui. De que 40% das renovações contratuais ou de novas concessões irão ocorrer até 2028. Isso é uma enxurrada de investimento pela iniciativa privada. Mas qual a narrativa? Para onde vai esse investimento? Os senhores já pararam para pensar nisso? É claro que na primeira onda os investimentos estavam direcionados à estrutura portuária.
E hoje nós temos terminais no Brasil que não perdem em absolutamente nada para nenhum terminal do mundo. Zero. Da porteira para dentro. E eu ainda não ouvi no mercado para onde a gente vai direcionar essa nova enxurrada de investimentos que vão surgir, fruto das renovações ou das novas concessões. O que muito a gente ouve rotineiramente é de que a gente terá investimentos de quantos milhões? Não é isso que a gente ouve? Todo dia. Mas para onde vai esse dinheiro? Para onde a gente vai direcionar? Fruto desse mundo que a gente vive hoje, desse menu que a gente tem na mesa, a gente precisa ser muito responsável com essa nossa segunda onda. E aí eu vou deixar algumas dicas. Primeira, mobilidade urbana e portuária. Nós precisamos resolver isso no nosso país. Definitivamente. Segundo, dados e tecnologia. O governo precisa conversar e integrar dados com a iniciativa privada. Não dá mais para termos estado da arte de terminais no nosso país com órgãos governamentais que usam planilha de Excel. E, por fim, pensar em sustentabilidade. A própria IMO já diz hoje na criação de um banco de carbonos. E essa vai ser uma moeda de transição do nosso setor. A gente vai se acreditar de carbono, a gente tem muita condição para isso, uma indústria limpa dentro do nosso país e que a gente pode olhar com muita responsabilidade. Talvez o billing do nosso setor seja transicionado para o carbono. Será? Não sei. Mas pode ser. Isso mexe com a geopolítica econômica mundial? É claro que mexe. Olha os movimentos. E qual a nossa lição de casa? Mas tem alguns fatores que obrigatoriamente impactam nessa relação nossa, né, do porto, para olhar para a indústria. E volto a frisar para os senhores de novo. Não é a indústria da chaminé. Esqueçam a indústria da chaminé. É a indústria de valor agregado. Pesquisa e desenvolvimento. Aí a gente lembra lá de Israel, o que a gente não faz. Quando a gente olha para a capacitação, ele é um simulador ou apiação de container. Sim ou não? E a gente não tem pesquisa e desenvolvimento no nosso país que possa contribuir para esse desenvolvimento. Olhar de novo para a infraestrutura, reduzir significativamente a burocracia e a carga tributária, e aí um enfrentamento muito grande do nosso país, que a gente ainda não consegue tratar disso. Isso vai ter relação com o modelo de contratação que a gente tem hoje, CLT e etc., e aí é um caso à parte. Daria mais 2 horas de discussão aqui. E qualificação de mão de obra. Para esse mundo tão moderno, tão veloz que a gente tem. Mas de verdade. E tem 5 pontos que eu vou destacar para vocês, desse aprendizado que eu tive ao longo desses 25 anos de jornada e de tudo que está acontecendo. Dentro desse mundo e momento atual que a gente tem, é fundamental que a gente construa cadeias de suprimentos resilientes. Olha só, sabe o que é resiliente? O cara não desiste. Ele é muito resiliente. Eu vou construir uma relação comercial hoje que vai mudar amanhã. E aí eu tenho que ser resiliente para não odiar aquele meu antigo cliente, mas para continuar negociando com ele. Porque tem muitos fatores externos que estão mudando essas relações comerciais e que vão continuar mudando, pelo menos nos próximos 5 anos. A gente precisa cultivar uma inteligência de geopolítica dentro das organizações. Que loucura. Não dá mais para entender só do Brasil.
Não dá para entrar no mercado de trabalho, de comércio exterior, entendendo só do Brasil. Não dá mais. A gente precisa se preparar para inflação e volatilidade de preço. Olha só, inflação não vai ser mais um privilégio só do Brasil, né? Vai ser um problema do mundo. E a gente vai ter muita volatilidade de preço. Não é o Maxwell que está dizendo, são os maiores especialistas que a gente tem hoje no mundo. A gente precisa fortalecer a cibersegurança. E isso é outro ponto de muita atenção no nosso país. Se nós sofremos qualquer tipo de ataque, a gente para as operações portuárias. Literalmente. Para. E a gente não tem discurso para isso. A gente não tem narrativa para isso. Ninguém está tratando disso. É muito pontual. Nesse mundo de tamanha tecnologia, no qual todos vocês estão no celular agora, a gente precisa olhar para a segurança do nosso dado. E quando eu falo nosso dado, é o dado do setor portuário. E por fim, a gente precisa projetar organizações para um mundo fragmentado. Vai ser assim. Só que isso é muita oportunidade que a gente tem na mesa. Se nós conseguirmos tirar o raio-x adequado do momento atual, ao invés de continuarmos num escopo de discussão rasa entre quem tem razão, lado A ou lado B. E por fim, quero deixar 4 frases para vocês aqui. A geopolítica vai mudar o nosso cotidiano, da nossa logística. Vai mudar da nossa indústria e, principalmente, das possibilidades que a gente vai ter de desenvolvimento. Isso não vai passar amanhã. Os portos, eles são a fronteira do nosso país. Claro que são. Mais de 90% do comércio é feito por eles, com o mundo. É onde termina o nosso território e começa a nossa relação com esse mundão. Então nós temos que ter representatividade e cada vez uma voz maior. Quem compreende a importância, né, dentro dessa dinâmica geopolítica que a gente está vivendo hoje, olha só, vai compreender o futuro. A gente cansou de dizer que o Brasil é o país do futuro, mas um país do futuro que não sabe viver o presente. Falamos muito em planejamento e sabemos muito pouco como executar. Se os nossos portos são espelhos da nossa seção do mundo, eu vou deixar uma reflexão aos senhores. Que imagem que o Brasil quer refletir para o mundo nos próximos anos? Muito obrigado.